boa tarde mais uma vez. Vamos dar início à conferência de encerramento, que é subscrita pelo professor Carlos Fabião, pelo professor Amílcar Guerra e pelo professor Thomas Schattner. Temos que pedir desculpa que houve alguns documentos que saíram com o nome de Félix Taschner, outro querido amigo, também alemão, mas não, é de Thomas Schattner que estamos a falar. E a conferência chama-se Religião e Arte no Santuário do Endovélico, em São Miguel da Mota, Alandroal. Na visita à exposição, passou-se por cima do tema, exatamente anunciando que tínhamos esta intervenção final, onde o tema será amplamente debatido. Para os nossos amigos de Espanha, ou para os portugueses, colegas portugueses menos habituados a estas matérias, vamos encerrar bem este colóquio, porque a coleção do Endovélico é uma coleção fundacional do Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, as escavações do Endovélico são do início do processo de constituição do museu, aliás, são antes mesmo do museu, e, portanto, estamos a encerrar como começámos o museu no século XIX, com o Endovélico. Muito obrigado. Tem a palavra os nossos professores e amigos, não sei qual é que começa, é o professor Carlos Fabião. Faça favor. Boa tarde, não sei, está-se a ouvir? Está bem. Boa tarde, vamos então falar um pouco sobre o tema Religião e Arte no Santuário do Endovélico em São Miguel da Mota, Alandroal. Chamaria a atenção para todos os interessados que têm a possibilidade, na exposição Religiões da Lusitânia, de observar diretamente muitas das peças que aqui vão ser mostradas. Em primeiro lugar, onde é que se situa o Santuário do Endovélico? No coração da Lusitânia, geograficamente num espaço muito próximo da fronteira entre Espanha, na fronteira atual entre Espanha e Portugal, num território que estaria também, por sua vez, na fronteira entre o que era o território de Augusta Emérita e o território de Évora. Está ali marcado a vermelho, genericamente, a área do anticlinal de Estremoz, dos mármores, precisamente porque, como vamos ver, esta proximidade física relativamente ao anticlinal é bastante importante para perceber o que é que se encontra no santuário. Enfim, é um daqueles casos em que podemos dizer que a marmorização foi a utilização da pedra local. Portanto, atualmente a imagem que encontramos no local. Não há nenhuma espécie de construção, é um olival com casas agrícolas. A história do Santuário do Endovélico é relativamente antiga enquanto notícia, remonta ao século XVI. Coligimos aqui 2 ou 3 apontamentos que me parecem importantes, um dos quais é justamente o das Memórias Paroquiais de 1758, por razões que adiante explicarei, mas peço-vos que retenham esta informação nas Memórias Paroquiais de 1758. A mais antiga referência concreta a alguém que conheceria diretamente o cerro de São Miguel da Mota é este Frei Martinho de São Paulo, citado indiretamente. O texto do Frei Martinho de São Paulo ninguém o conhece, ninguém o viu, digamos assim, só o Frei Manuel de São Caetano é que o documenta. O que é interessante é que, falando sobre este Frei Martinho de São Paulo, é aparentemente o inventor da história da fundação do santuário por um capitão cartaginês, etc, etc, mas ele, depois dessa narrativa fantasista, remata com a seguinte afirmação, e é isso que nos interessa reter. E a quem tiver ainda nisto alguma dúvida, irei mostrar com o dedo tudo o que acima deixo dito: as habitações das Flamínias, as pedras escritas dos votos e ofertas que se punham em o templo, umas quebradas e outras metidas na parede da igreja do Outeiro de Terena. Este Outeiro de Terena é o Outeiro de São Miguel da Mota. As habitações das Flamínias significa que aparentemente alguma coisa se via de distinto da ermida no século XVI. Avançando no tempo, as notícias mais recentes, depois de várias notícias esparsas, as notícias mais recentes aparecem no século XIX e é fundamentalmente
o Gabriel Pereira, que voltando ao local e desenhando esta planta esquemática da ermida de São Miguel da Mota, que estava abandonada e em estado de ruínas, alertou para o facto de ser importante fazer uma intervenção para recuperar o conjunto das inscrições e elementos escultóricos reaproveitados que estavam à vista. O José Leite Vasconcelos foi o autor daquilo que ele chamou a exploração do santuário e foi, atenção, e é por isso que está aqui esta imagem, o jovem Leite Vasconcelos, em 1890. Não foi o Vasconcelos maduro que estamos habituados a conhecer de épocas mais recentes. E o que é que foi esta intervenção arqueológica do Vasconcelos? Foi a demolição da ermida para recuperar inscrições e elementos escultóricos. Não foi aquilo a que chamaríamos sequer uma intervenção arqueológica. Atualmente, quando nós chegámos, digamos, ao Cerro de São Miguel da Mota, era esta a paisagem visível. Nada, literalmente nada, a não ser um marco geodésico e uma série de construções agrícolas recentes, modernas, onde aparecia bastante material reaproveitado. A primeira tarefa a fazer foi, obviamente, tentar reconhecer no terreno qual é que era a área de dispersão do santuário e, portanto, houve uma batida sistemática de terreno em que identificámos fundamentalmente uma zona de concentração de materiais arqueológicos, a zona A, zona B e a zona C eram zonas onde havia muito menos material e normalmente bastante mais rolado, e a zona D praticamente sem qualquer espécie de vestígios, ou seja, esta primeira prospecção superficial permitiu-nos orientar diretamente a pesquisa. A segunda questão importante é que nas construções agrícolas havia muito material reaproveitado, respectivamente, e foram esses dois elementos que nós selecionámos, granitos e mármores. Granitos e mármores que são material perfeitamente exógeno ao Cerro do São Miguel da Mota, ou seja, a sua presença ali era uma presença de caráter antrópico. O granito é particularmente interessante porque nos aparecem claramente silhares, e este elemento aqui, por exemplo, que parece uma aduela de arco, e o José Leite Vasconcelos tem justamente esta referência, que o granito, a fonte de granito mais próxima do Cerro de São Miguel da Mota era esta defesa da pedra alçada a umas léguas, e o Vasconcelos refere que esta informação foi o pedreiro que o ajudou a destruir a ermida que lhe deu. Interessante, no espólio recolhido, o José Leite Vasconcelos menciona na lista, não foi possível voltar a encontrar isso aqui no museu, 2 aras de granito anepígrafas. São as 2 únicas aras de granito, porque todas as restantes inscrições conhecidas são inscrições de mármore. Aparece-nos depois o mármore, e isto é extremamente interessante, notem bem, 1890, diz o Vasconcelos, o mármore, segundo o mesmo pedreiro, são da Serra da Vigária. Isto é, esta referência é, enfim, mais de meio século anterior à identificação dos vestígios da extração romana na Serra da Vigária. Portanto, isto é extremamente interessante, porque a percepção da ligação com a Serra da Vigária é a percepção do pedreiro, do homem que conhece diretamente a pedra e que aí faz a relação. A segunda questão, o segundo passo que demos foi, obviamente, a realização de um conjunto de prospeções geofísicas. É justamente isto que aqui está e que chegámos a publicar como, aparentemente, a estrutura de um santuário de terraços. As intervenções realizadas no santuário, nas diversas estruturas identificadas pela geofísica, as estruturas existem, enfim, como podem ver, são estruturas extremamente frustes e, de um ponto de vista estratigráfico, seguramente medievais ou pós-medievais. Portanto, não têm nada a ver com o santuário romano. As sondagens permitiram-nos identificar o rasto das extrações do Vasconcelos. Isto aqui, por exemplo, é o negativo em argamassa moderna da Ara da Élvia Ávita, e identificámos também, numa das zonas onde se conservava ainda o pavimento da ermida, um depósito de estátuas, que é extremamente interessante também, porque nos permitiu perceber aquilo que as notas do Vasconcelos não nos davam, porque nós encontramos o material no museu, sabemos que o Vasconcelos lá esteve, que demoliu a ermida,
mas nós encontramos o próprio pavimento, abaixo do pavimento, o próprio solo, abaixo do pavimento da ermida, completamente revolvido também. Ou seja, muito deste material estaria amortizado debaixo do pavimento da ermida, e esse é um outro elemento importante. Aquilo que nós encontramos foram algumas sepulturas associadas à ermida, quase sempre violadas, em alguns casos com material da antiguidade tardia no interior. Simplesmente a situação de violação não permite de modo algum estabelecer a cronologia. A nossa escavação identificou sim a área da ermida de São Miguel da Mota. Nesta zona o pavimento ainda se conservava e por isso foi onde viemos a recuperar os novos elementos escultóricos e epigráficos, mas, de um modo geral, digamos assim, para além deste conjunto de elementos de maior vulto, digamos que não há elementos escultóricos notáveis a referenciar. Há, no entanto, duas ou três coisas que nos interessa referenciar. Em primeiro lugar, a variedade dos elementos escultóricos presentes no Cerro de São Miguel, e depois, como veremos também, algumas das ligações e influências que podemos identificar. Em primeiro lugar, este elemento masculino, nu, com o manto sobre o ombro, permitiu-nos esclarecer aquilo que é a iconografia do Deus endovélico. Tínhamos a cabeça, tínhamos a face, não tínhamos o corpo. Esta face e este corpo são suficientemente esclarecedores pelo seguinte: a face, a cabeça do endovélico é uma representação, com esta granha e barba, é uma representação típica da plástica romana para divindades ou filósofos. Portanto, quanto a isso, digamos que não temos grandes dúvidas. A representação do corpo, o corpo da divindade, é justamente uma típica escultura ideal. É um corpo sem idade e, sobretudo, sem nenhuma espécie de ligação com a cabeça de ancião que aqui está. Percebemos também outra coisa muito importante: a representação canónica deste corpo é a representação que corresponde ao cânon de Policleto, como já se suspeitava a partir do chamado baixo-relevo do baixo-relevo dito do hemiplégico. Portanto, a perna direita sustenta o peso do corpo, a perna esquerda fletida, o movimento de anca próprio do cânon. Tem aqui uma fratura e há aqui um objeto nesta mão, e depois, obviamente, o manto é um expediente técnico que o escultor utiliza justamente para resolver a questão do braço projetado. Com este elemento voltámos ao conjunto das esculturas recolhidas pelo Leite Vasconcelos e percebemos, não é, que para além do Deus existiam outros fragmentos que representavam exatamente o Deus da mesma forma. Portanto, este objeto que aqui está, estão a ver, esta protuberância que sugere a existência de qualquer coisa deste lado do corpo e, de qualquer forma, sempre o movimento, a perna direita fixando o peso do corpo, a perna esquerda fletida. Ou seja, o tal dito baixo relevo do hemiplégico que conduziu à ideia de que o endovélico poderia ser um deus da medicina, não é nada um hemiplégico, é apenas uma forma fruste de representar este cânon escultórico. Este primeiro aspecto diria que é extremamente importante pelo seguinte: nós aqui temos um deus com uma divindade com um nome indígena, mas representado canonicamente à maneira romana. Portanto, não há aqui nada que possamos identificar como uma tradição anterior. Aparecem-nos naturalmente as estátuas dos togados também, aparecem-nos estas representações estranhíssimas de figuras militares em tamanho muito menor do que o natural e que não percebemos de todo o que é que fazem estes indivíduos com os atributos militares num santuário destes. Aparece-nos outro elemento muito interessante, que é esta representação, que consideramos, aliás, por uma simpática chamada de atenção da querida amiga Trinidad Nogales, em relação com estes baixos relevos funerários de Mérida, em que se representa, são representações infantis, da criança alimentando o animal de estimação e, portanto, com toda aquela ideia do animal de estimação como um elemento pedagógico e educativo para as crianças. Porque é que eu considero especialmente importante esta relação?
porque se nós pensássemos não num cânon clássico romano, mas no cânon dos santuários ibéricos, digamos assim, poderíamos pensar que simplesmente esta figura era uma portadora de ofrendas. E eu creio que não é de aceitar essa ideia da portadora de ofrendas, isto é, qualquer coisa que está a reproduzir um elemento canónico que encontramos também na escultura da Augusta Emérita. Portanto, estamos aqui a fazer duas relações que me parecem importantes. Em primeiro lugar, tudo isto é canonicamente, do ponto de vista artístico, clássico, romano, e de onde é que vêm essas influências? Da capital provincial, do ponto de vista técnico. E claro que encontramos a cariátide de São Miguel da Mota, que obviamente nos remete, embora seja uma cariátide de escultura de vulto, contrariamente às cariátides de Mérida, esta cariátide excitou-nos muito, digamos assim, porque obviamente é uma escultura arquitetónica. No entanto, sabemos também que, nomeadamente na Vila Adriana, há cariátides que não são arquitetónicas, são meramente ornamentais. E o que é facto é que nas escavações que fomos fazendo em São Miguel da Mota não conseguimos esclarecer de todo qual é que seria a estrutura do santuário. Assinalaríamos só que há uma série de blocos que são bases para assentar estátuas ou inscrições e que alguns desses blocos de maior dimensão não estão afeiçoados pela parte de trás. Ou seja, parecem perfeitamente concebidos para serem fixados no terreno, nem sequer num terreiro, nem sequer num espaço preparado, simplesmente enterrados na terra. Do ponto de vista da informação arqueológica, as cerâmicas finas e vidros apresentam-nos um panorama extremamente interessante. Em primeiro lugar, muito pouco material de cerâmicas finas, muito pouco material. Maior concentração naquilo que podemos chamar genericamente um ambiente século I. Esse material esbate-se depois e há, digamos, um ligeiro acentuar em épocas mais tardias. Vamos passar isto rapidamente. No que diz respeito às ânforas, temos exatamente o mesmo panorama. Temos um panorama claramente antigo no que diz respeito às importações, claramente antigo no que diz respeito às produções lusitanas e escassez de elementos em épocas tardias. É, aliás, exatamente o mesmo que acontece com a numismática. Enfim, a moeda mais antiga que ali encontramos é justamente um aço emeritense de Tibério e penso que está nítido, é uma moeda muito pouco circulada. Portanto, embora não tenha aparecido num contexto que se possa datar genericamente da época de Tibério, eu diria que esta moeda foi perdida em época muito próxima da sua cunhagem. Portanto, não é uma coisa residual. Depois, há um aumento muito substancial das moedas das fases tardias, completamente, digamos, em contraciclo com o ambiente das cerâmicas. Ou seja, há uma fase em que aquelas cerâmicas fazem algum sentido no contexto do santuário, século I e II, deixa de fazer sentido a presença das cerâmicas no contexto do santuário, mas o espaço continua a ser frequentado. E continua a ser frequentado porque continua a haver gente que por lá perde dinheiro. Perde dinheiro, literalmente. Acrescentaria ainda um outro ponto importante, que é o ambiente escultórico de São Miguel da Mota apresenta claramente vestígios daquilo que eu chamaria iconoclastia. São não somente as peças enterradas por debaixo da igreja, como inclusivamente estas situações onde sistematicamente aparecem estas faces quebradas. Coloca-se então a questão, o que é esta ermida de São Miguel da Mota? E aí voltamos ao inquérito paroquial de 1758. Esse inquérito é extremamente interessante porque quem responde ao inquérito, coisa que não é a norma, infelizmente, é um sacerdote erudito e que levou o inquérito a sério. E então apresenta o historial de fundação de todas as igrejas da região, exceto São Miguel da Mota. Quando chega a São Miguel da Mota, volta e vai rebuscar o mito da fundação do capitão cartaginês, etc., etc., e que é um fano romano. Isto é muito interessante pelo seguinte: um erudito, um padre erudito no século XVIII, sabe tudo sobre a fundação de todas as igrejas no seu território, exceto de São Miguel da Mota. E isto coloca-nos naturalmente com o ponto da cristianização do santuário.
essa cristianização do santuário está associada a estas pedras, estes elementos de cancela, que depois estão muito discutidos hoje em dia, enfim, há quem lhes atribua uma cronologia moçarábica muito mais tardia. Nós, neste caso concreto, temos uma vantagem, temos as pedras, temos material arqueológico, nomeadamente as moedas, que vai com estas pedras, ou mesmo a sigilata clara D, não temos material que vá com a época islâmica. Não temos material que permita associar ou datar estas peças a essa época. E como vemos, uma vez mais, são elementos arquitetónicos interessantes. O que é que isto significa? Que, efetivamente, não fazemos a mínima ideia de como é que era o santuário em época romana, infelizmente, mas creio que temos indícios bastante sólidos e consistentes para supor que há uma continuidade com cristianização do espaço e deste local. E passo agora a palavra aqui para a parte da religião propriamente dita. Como devem compreender, este é sempre um domínio onde as novidades não são praticamente nenhumas. Se quem desconhece os resultados dos nossos trabalhos pode ficar um bocadinho bem impressionado com as componentes arqueológicas, que já não é a primeira vez que apresentamos, no domínio que vou apresentar é mais difícil trazer alguma inovação. De qualquer maneira, é possível que algumas das coisas que eu diga venham a suscitar também algum interesse como aspectos inovadores, embora eu creio que não vá dizer nada de absolutamente novo. O que nós temos na componente epigráfica é um dos aspectos mais sobrelevados ao longo de toda a história do estudo do santuário. Não é? A epigrafia sempre foi a componente que suscitou mais interesse, especialmente logo a partir do momento em que se verificava uma circunstância que era, por assim dizer, completamente inesperada. Uma divindade de nome indígena, não é? Que tinha tido um culto romano tão substancial e tão bem identificado. E à moda romana também. Deve ter sido uma das primeiras realidades teonímicas da tradição cultural europeia a ser identificada já na altura. Por isso, a questão epigráfica ganhou um peso tão grande e ainda é hoje um dos elementos mais substanciais para caracterizar o sítio. Não é? Para esta componente que foi apresentada do impacto da escultura no contexto do santuário, nós temos também alguns elementos de natureza epigráfica que referem especificamente a existência de estátuas ou de imago, não é? De imágenes, não é? Que faziam parte da representação de todo este mundo, que não é apenas um mundo divino, é também um mundo escultórico que completa depois o quadro e que tem muito a ver com as tradições escultóricas, não apenas de cariz estritamente religioso. Não é? E aqui lhes apresento precisamente essas duas inscrições que se referem a este aspecto concreto. Por outro lado, claro que o santuário é sobretudo caracterizável pela existência destes ex-votos com inscrição que, por um lado, são completamente inseridos naquilo que é a tradição normal de Aras. Claro, o espetável seria Aras. Até se nós quiséssemos dizer, o que é surpreendente é a quantidade enorme de monumentos que não são Aras, porque a associação entre Ara e culto à divindade é de tal modo imediata na tradição de investigação que não esperaríamos até muitas vezes outra coisa. O surpreendente, como lhes digo, é termos tanta quantidade de outras realidades diferenciadas. E claro, outro aspecto surpreendente é a própria qualidade, em primeiro lugar, que resulta da própria natureza dos materiais. É claro que se estivéssemos num território onde não tivéssemos esta qualidade do suporte que temos ali, provavelmente o aspecto efetivo que teriam estes monumentos, os granitos, por exemplo, nos aparecem no centro e norte de Portugal, muito erudidos, dão uma ideia muito pobre de uma tradição epigráfica, mas pode ser ilusória essa imagem que nós temos, não é?
porque se calhar o aspecto original deles, sobretudo em algumas das peças bem conservadas e de melhor qualidade, se vê que faziam de qualquer maneira, poderiam causar alguma impressão. Evidentemente também se percebe, mas esta é uma ideia que também transparece aqui, que a variedade da qualidade das oficinas epigráficas era uma realidade comum a todo o território. E mesmo neste sítio, onde havia oficinas de altíssima qualidade, como veem por estes dois monumentos que aqui têm, encontramos depois, vou-lhes mostrar um ou outro exemplo, de monumentos epigráficos que são de uma pobreza inacreditável. Não é? Isso é um reflexo precisamente de uma realidade oficinal e também, se calhar, social, que reflete um pouco essa diversidade, que era a diversidade cultural do mundo romano. E, claro, monumentos como o da Elva Ávita, não é? Que se encontrou ali, cujo negativo se encontrou separadamente, nós identificámos e conseguimos identificar o sítio de onde ele provém, é um dos exemplos mais substanciais pela sua dimensão, pela qualidade oficinal daquilo que deveria ser este mundo das oficinas vizinhas da realidade da exploração de mármore daquela região. Claro. Do ponto de vista da caracterização dos monumentos, temos em primeiro lugar, como vos digo, aras e outros monumentos autónomos, que já agora andam, portanto, associados muitas vezes não apenas ao próprio texto epigráfico, mas a um conjunto de representações que se integram nos próprios monumentos epigráficos. Não é? E quase sempre associadas a um simbolismo que eu, em princípio, não vou aqui tratar. Não só porque sou normalmente uma pessoa um bocadinho cautelosa nestas questões, como de facto foi um aspecto cujo aprofundamento não resolvi fazer ainda neste contexto, ainda falta fazê-lo, embora eu tenha a consciência de que provavelmente me vou confrontar com interpretações muito diferenciadas sobre determinados aspectos e, ao contrário, com outras, uma certa unanimidade em relação a essas componentes. Não é? Mas podem ver que há alguma tendência para se repetirem motivos, não é? Pinhas, palmas, não é? Muito associadas, segundo a tradição, a aspectos da eternidade, também, de patras. Patras é sempre um elemento clássico que aparece, ou jarros também associados a elementos sacrificiais, não é? Outras, por exemplo, estas muito significativas também, para além da palma, ou a coroa, ou o javali, a representação escultórica do javali está muito presente ali. Algumas pessoas procuraram ver no javali uma ligação ao mundo do além e ao mundo do além-túmulo e ao mundo funerário também, e ao mundo ctónico também, mas estes são aspectos, como vos digo, que eu não quero sequer confirmar ou desmentir. Não é? Aspectos como um punhal ou um animal representado aparecem também a integrar esta componente decorativa das aras com algum significado, ou então elementos alados que aparecem com bastante proeminência, neste caso, definindo um monumento único de grande importância e muito original, muito raro neste contexto. Claro, como já vimos, a outra componente é uma componente de monumentos epigráficos que faziam parte de conjuntos bastante mais amplos, mas que nós hoje observamos quase sempre nesta circunstância de monumentos isolados e em relação aos quais é difícil encontrar o seu complemento, ainda que tenhamos, por exemplo, um deste tipo irregular, que se por acaso tivéssemos uma base com esta configuração, poderia perfeitamente associar a este monumento. Que eu saiba, até ao momento nunca foi feito este trabalho, mas creio que não há mesmo, dentro daquilo que se conhece, nada que se possa seguramente, porque as bases estão quase todas fragmentadas e creio que já deve ter havido mesmo essa tendência para aproximar as bases destes encaixes e não foi identificado até ao momento esse elemento que eventualmente estaria presente aqui. Estes de natureza mais regular podem ser mais difíceis porque a circunstância de termos elementos regulares devia ser o mais habitual nestes contextos. E, claro, também pedestais tradicionalmente usados em estátuas também, a componente estatuária não é de modo nenhum estranha a estas circunstâncias, de maneira que teria uma utilidade muito semelhante àquela que tem em contextos de natureza pública, em particular os contextos urbanos de natureza pública.
Temos também uma componente, sobretudo dada a riqueza deste contexto concreto de santuário, monumentos únicos, como esta base, que, aparentemente com um elemento, uma concavidade para a implantação de um outro que estaria por cima, e da própria base dele tão trabalhada de uma forma tosca e irregular, não é? Não costuma ser habitual, normalmente as molduras são frequentes nestas bases, não é? E até mesmo alguma irregularidade do monumento, com alguma inclinação, falta de regularidade da própria peça, transforma num monumento com alguma originalidade, não é? Colunas com inscrição também, não é? A forma de colunas, elementos cilíndricos, não é? Com inscrição aparecem também, ou outros que não sei como é que se podem caracterizar. Embora o nosso colega Thomas Shatter tenha uma proposta a apresentar, no entanto, devo confessar que é bastante arriscado procurar interpretar este monumento epigráfico, de resto, como veem, com uma paleografia que contrasta de uma forma tão nítida com aquilo que são os monumentos como da Elva Ávita, tão classicamente gravados, não é? E este contraste é, de facto, incrível, não é? Com um nome, costuma-se interpretar como um nome, embora já hoje as interpretações de Conicódios, o dedicante-se teria esse nome muito estranho. E outra peça, ou outras peças, nós ainda não conseguimos determinar se se trata apenas de um único monumento ou de vários. A espessura vai variando, mas inclusivamente essa espessura varia também em alguns elementos isolados. Parece que o monumento não tinha toda a mesma espessura, de maneira que é natural que seja um único monumento, mas com espessuras diferentes, ou então monumentos com espessuras diferentes também. Vêm aqui pela própria configuração deles que há boas hipóteses de serem pertencentes de facto ao mesmo monumento, conhecido genericamente como hino endovélico, interpretado como um poema, portanto, completamente fora daquilo que é a tradição de outros santuários romanos mesmo, e então do mundo pré-romano nem se fala, não é? Nem se fala. E ao mesmo tempo elementos gravados em cerâmica que nos deixa sempre uma dúvida sobre a natureza deste material. É evidente que poderia ser sempre algo gravado numa vasilha cerâmica que se oferece, mas não é de excluir por circunstâncias concretas que nós conhecemos em outras situações, de se utilizar suporte cerâmico para se delinear um texto que depois é passado para uma outra circunstância concreta, uma lápide de pedra, pode ser às vezes um rascunho também, essa hipótese não é certamente de afastar. Com a particularidade de a própria gravação cursiva do texto ser interessante, não é? Neste caso concreto. Para a caracterização da divindade, começa-se sempre por o nome do Deus e, sobretudo, por as suas várias formas que não oferecem, por assim dizer, nenhuma dúvida de pertencerem à mesma entidade. De qualquer maneira, essa variedade fonética e gráfica resulta um pouco também da própria componente cronológica, eventualmente, da própria componente social e, portanto, são oscilações de natureza onomástica que não são muito fáceis de explicar, mas que são naturais num contexto cultural cronologicamente variado e, ao mesmo tempo, linguisticamente e socialmente bastante diferenciado, não é? E, portanto, o endovélico, normalmente com dois L's, com um só aqui, nós sabemos, por exemplo, por toda a tradição da onomástica hispânica, que essa realidade de dupla ou simples não tem normalmente muita relevância. As alternâncias fonéticas de E ou O são relativamente frequentes, não é? E, portanto, também elas não constituem problema nenhum, ou a própria assimilação de ende em N, com dois N's e depois com um N só, a conversão de B em V também, o betacismo também é uma realidade relativamente conhecida e por isso são aspectos que em si não oferecem, por assim dizer, nenhum problema. Também a alternância I e E, ende, inde, não é? E ande mesmo, não é? Esta variante é absolutamente aceitável.
E talvez o mais surpreendente seja este enobólico, ou talvez, mas claro, havendo uma enobólico, esta explicação do enobólico não é, por assim dizer, nada difícil de fazer do ponto de vista linguístico. Não é? Para a caracterização do culto, as próprias inscrições são o elemento mais substancial que nós temos. Claro, evidentemente que o que uma divindade tenha uma componente salutífera importante, este aspecto é absolutamente normal e não traz novidade nenhuma, por assim dizer. Não quer dizer que nós tenhamos de afirmar constantemente a sua natureza salutífera. Essa circunstância de ser uma entidade que contribui para a saúde dos indivíduos é comum a tantas divindades que nós às vezes definimos até como guerreiras ou celestiais ou deste tipo ou daquele, não é? Esse aspecto é um aspecto inerente naturalmente a estas circunstâncias de santuário. A saúde devia ser uma das principais preocupações, não é? E naturalmente essa multiplicidade funcional, se assim quiséssemos dizer, nós às vezes gostamos muito de reduzir as divindades a clichês únicos, para nós é mais seguro, mas claro, esta diversidade funcional era comum não apenas em Endobélico, mas das outras divindades também. Os aspectos, no entanto, mais interessantes são alguma inovação nos próprios formulários, alguns deles únicos, não aparecem em nenhuma outra circunstância e que revelam ao mesmo tempo alguma criatividade que penso que não resulta tanto de uma tradição pré-romana, que não existiria, mas sobretudo de um desenvolvimento local de tradições religiosas. Que é um cibi próprio teatro, não é? É um destes elementos inovadores e únicos no contexto. Como relictum a maioribus também, não é? Deixado pelos antepassados, não é? Provavelmente alguém que cumpre um voto precisamente em consequência dessa missão que lhe deixa um antepassado para cumprir, ou outras circunstâncias muito mais frequentes, que são aquelas em que alguém cumpre um voto em nome de outro, não é? Neste caso, alguém que cumpre em nome de uma escrava. E claro, estes já mais interessantes, porque estes são verdadeiramente, de quanto eu saiba, um elemento completamente individualizador desta divindade. Isto é, ver ali alguns fenómenos de manifestação da divindade através do oráculo, com estas ec responso relativamente bem conhecido nestas circunstâncias concretas do santuário, isto é, com oferendas que se fazem porque se obteve uma resposta da divindade. E esse aspecto é que é já bem conhecido, mas um dos mais interessantes, não é? Esse aspecto oracular está relativamente bem interpretado nesta expressão também única de ex imperato averno, por ordem infernal. Esta ligação é que lhe deu às vezes esse cariz e permitiu considerar essa hipótese ctónica de Endobélico, que está bem representada aqui nesta expressão, não é? Ex viso também, ex viso, na sequência de uma visão, esses aspectos associam-se muito bem com o ex responso ou ex religione ius numine, não é? De acordo com o ritual religioso, não é? Por mandado da divindade. Estes aspectos da ordem divina que se dá, não é? Ius ipsius, não é? Por mandado do próprio Deus, não é? De bom grado cumpriu, aí sublinhei também a estranha grafia de Leibniz com H e com Y, que nos leva a pensar, mas de onde é que vem esta tendência tão criativa na escrita, sendo o monumento em si, do ponto de vista oficinal, aparentemente fruto de uma oficina de grande qualidade, não é? Para a caracterização dos cultuantes, temos também elementos muito consistentes que nos dão indicação de uma grande diversidade social destas realidades, entre indivíduos que se apresentam como pertencentes à classe equestre, à ordem equestre, e que aparentemente são originários de Cáceres, não é? Ou a indivíduos que são escravos ou libertos, como este que aparece aqui, ou lápides que evidenciam posses económicas de grande dimensão, ou outras como estas, que são pequenas aras, que têm pouco mais de 10 centímetros de altura, com uma paleografia tão descuidada, com um apontamento apenas, um delinear da forma das próprias aras, do mais simplista possível. Portanto, toda essa realidade reflete precisamente uma tendência cultural e religiosa que aceitava, evidentemente, todo o tipo de oferendas de acordo com as possibilidades de cada um, não é?
E, naturalmente, depois, estes aspectos de escravos e libertos, como eu lhes apresento aí, também nesta circunstância concreta. Por outro lado, o que nós verificamos é que no meio desta componente epigráfica, uma outra completamente anómala, de natureza funerária, tardia, tardo-romana, perfeitamente, é passível de ser integrada já em contexto cristão, que pressupõe também uma mudança funcional do próprio espaço sagrado, que é muito compatível com a cristianização do santuário. Isto é, um santuário que se transforma em igreja, e uma igreja que é, em contexto cristão, um lugar de sepultura, circunstância completamente impensável num contexto cultural romano. Portanto, este aspecto funerário pode-se iniciar nesta altura. Os elementos que nós vimos depois de estelas medievais também correspondem a este mundo. Enfim, concluindo, espero nos ter roubado muito tempo, um santuário que se conhece de uma forma mais completa graças ao contributo da arqueologia, um ponto de partida plenamente romano também, uma continuidade no tempo que pressupõe a sua cristianização e depois vai por aí adiante por várias épocas, não é? Mas cujos elementos, um espaço sagrado de configuração desconhecida. Este aspecto também, infelizmente, para tristeza nossa, não mesmo temos praticamente a convicção de que as escavações futuras que se puderem vir a fazer em sítios onde não houve intervenção nossa não trarão elementos que modifiquem esta circunstância concreta. Mas, claro, nós podemos reconstituir, graças aos vestígios, todo esse mundo, em particular as duas facetas de leitura complementares que se juntam à arqueologia, a iconográfica e a epigráfica, que definem um espaço sagrado que eu aí delineei em 5 pontos, não é? Profundamente romano, frequentado por gentes socialmente variadas, que congrega uma vasta população provincial e até, muito provavelmente também, às vezes, praticamente impossível. Nunca ninguém indica a sua proveniência. Sendo todos indivíduos não originários dali, não há nenhuma indicação de proveniência. Talvez alguns indivíduos da Bética também, não é? É natural, é um santuário de fronteira. Uma realidade única no contexto peninsular e se calhar no contexto do mundo romano, mas em certo contraste pode servir também de paradigma para aquilo que poderia ser a religiosidade provincial romana. Muito obrigado.